Será que a preguiça é pecado? Esse é o nosso segundo vídeo sobre o preguiçoso, personagem muito comum no livro de Provérbios. Essa série tenta oferecer uma resposta bem direta ao assunto, mas também com um pouco mais de profundidade. Eu queria te explicar algumas coisas sobre a preguiça. Se você ainda não viu o primeiro vídeo sobre a preguiça, eu recomendo que você assista. Então pare esse vídeo, assista lá o primeiro e depois você volta para esse segundo vídeo aqui, que com certeza a explicação vai estar muito mais completa para você. Eu estou colocando o link aqui no card, também na descrição aqui, para facilmente você encontrar. Vamos continuar investigando sobre a preguiça e sobre o preguiçoso, para a gente ver qual é a imagem que Deus tem sobre ele e qual é a imagem que a Bíblia monta sobre o preguiçoso. E a gente vai entender se isso é questão de pecado ou não. Preguiçoso é uma palavrinha do hebraico chamada atzel, e o sentido dela é alguém que age com falta de motivação, deixando de fazer alguma coisa, ou quando ele faz alguma coisa, ele faz mal feita. O preguiçoso, ele é um dos principais personagens do livro de Provérbios. Ele coloca o sábio e a sabedoria como algo a ser alcançado e a ser almejada, e o preguiçoso é a principal, mas não para ser louvado, para ser severamente criticado. Na verdade, a imagem que Provérbios faz do preguiçoso é alguém terrivelmente pecador. Portanto, meu irmão, se você se sentiu ofendido e que eu estou dizendo que você é preguiçoso e um pecador, saiba que não sou eu que estou dizendo isso, é a própria Bíblia que está dizendo isso, e fique confortável, porque eu me coloco também diante desse quadro. Quantas vezes eu não agi com preguiça? E quando a Bíblia me chama de pecador, isso é motivo para que eu abra os meus olhos para ver a luz de Cristo. A preguiça é uma questão de pecado. Provérbios, a preguiça é levada tão a sério que parece que o autor coloca o preguiçoso num estado de vida deplorável, quase que às vezes indigno. As sátiras que ele usa, ao mesmo tempo que tem uma dose de humor, eles mostram a realidade da preguiça, que tira as pessoas num estado mínimo aceitável. Ele coloca as pessoas num estado, como eu já disse, deplorável. Então a pessoa que ela é preguiçosa, ela acaba se tornando uma espécie de caricatura de si mesma. O preguiçoso, em Provérbios, tem uma única utilidade: a de servir de mau exemplo. E esse mau exemplo é sempre recomendado para que a gente não siga, mas siga o que é bom. Então o preguiçoso, assim, ele tem uma presença marcante nesse livro. Em Provérbios, o preguiçoso é uma pessoa que não é de confiança, ele está sempre insatisfeito, ele vive cercado de problema, ele anda esfomeado, ele é cheio de desculpa, ele nunca termina nada que ele começa, ele é assolado pela pobreza, pela miséria, ele é de fato incorrigível. E aí você me pergunta, né? Poxa vida, se é incorrigível, se eu sou preguiçoso e agora não há esperança para mim? Não, na verdade, isso é até uma das características do livro de Provérbios. Ele coloca as coisas como o autor vê, o que ele enxerga no momento, na hora. E isso às vezes ele não quer fazer uma teologia mais determinista sobre o assunto, mas ele vê o que lhe parece. Parece que o preguiçoso ele não tem salvação, mas é óbvio que em Cristo e com os frutos do Espírito isso pode ter a cura, isso pode ser modificado. Vamos ver agora alguns pontos desse bloco do livro de Provérbios. Primeira coisa que eu queria falar para você, minha irmã, meu irmão, e isso vai servir para qualquer outra explicação nossa, quando a gente fala de problemas bíblicos, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa muito importante: usar conceitos certos e a nomenclatura correta para as palavras. Na Bíblia, todo e qualquer termo é definido diante de Deus. Por exemplo, a gente pode falar que a gente cometeu ou fez alguma coisa errada, não tão certa, uma coisa chata. A gente pode dar vários nomes aos nossos atos, à nossa atitude. A Bíblia dá o nome de pecado. Por quê? Porque ela enxerga todas as nossas atitudes diante de Deus, ou seja, como Deus enxerga as nossas atitudes. E se for uma ofensa para a glória dele,
a Bíblia vai chamar isso de pecado. E não tem problema nenhum a gente usar a nomenclatura bíblica. Nós somos cristãos. Não se preocupe com isso. Ultimamente a gente tem tido uma leva, de politicamente correto, mudança e ressignificação da linguagem, onde com esse jogo de ressignificação da linguagem, uma coisa muito importante está sendo perdida: a responsabilidade humana. Então, muito cuidado. Eu dei o exemplo de errado e pecado, mas eu poderia dar o exemplo para vocês da preguiça e doença. Quantos de nós somos tentados a colocar os nossos problemas, a ressignificar, a dar outro nome para os nossos problemas e dar o nome de doença? E aqui um aviso muito importante. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em doença, porque de fato existem diversos problemas fisiológicos, existem problemas físicos que podem te levar a um cansaço extremo, a uma fadiga extrema, a falta de sono, ou a diversas outras coisas. Por isso, quando há um excesso de preguiça na sua vida, é recomendável que você procure o médico, faça exames, e tem alguns problemas que podem acusar, problema de tireoide, enfim. Mas há uma coisa muito interessante. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fiz uma especialização em neuropsicologia e durante meus estudos eu notei uma coisa muito interessante. Parece que é uma avalanche de conceitos e o conhecimento sendo mais claro e descortinado para a gente, e quanto mais a gente conhece a fisiologia humana, parece que a gente quer colocar a culpa nos outros ou até mesmo nos nossos órgãos, né? Como se a gente falasse assim: olha, não, isso não é culpa minha, eu não sou responsável por isso. Isso, na verdade, é uma disfunção hormonal. Você já deve ter ouvido falar isso. E a gente precisa ter uma cautela gigante quando a gente fala sobre isso. Nesse curso que eu me referi a vocês, era impressionante como a responsabilidade humana parece que estava sendo esvaziada em nome de disfunções físicas. Mas a gente precisa aprender a separar essas coisas. A teologia, ela é superior a qualquer tipo de estudo humano. É claro que esses estudos vão nos auxiliar a entender algumas coisas. No meu caso, a neuropsicologia me ajudou a entender diversas coisas, mas a teologia é superior a elas. E às vezes a psicologia ou a neuropsicologia vão entrar em choque com os conceitos bíblicos, principalmente quando ela fala da alma, principalmente quando ela fala da cura. Portanto, eu queria fazer um primeiro alerta. Existe aquele cansaço, a preguiça, que pode ser uma disfunção física sim, mas isso também é um problema que muitas vezes está ligado à nossa condição espiritual, à nossa condição de alma ou à questão como nós enxergamos a nós mesmos. E isso também, tudo que eu estou falando, a gente vai tocar num outro ponto. Está muito comum hoje em dia, que é o caso da depressão. Isso é um assunto muito sério, muito presente na nossa vida e merece outros vídeos. Acredito que vamos falar bastante sobre isso, porque o livro de Provérbios, que não usa essa nomenclatura, mas fala muito sobre a questão do desânimo pessoal, e a gente precisa tratar esse assunto com muita seriedade. Mas aqui eu quero focar no caso da preguiça. E mais um alerta: você pode sim, às vezes, ser tentado a usar medicamentos para curar a sua preguiça. Mas deixa eu falar uma coisa para você antes de você pensar nisso. Os medicamentos podem sim fazer efeitos diversos no seu organismo, mas às vezes a gente pensa que só porque um medicamento fez um efeito tal, ele acusará então a causa desse problema. Por exemplo, digamos que você tome um medicamento que isso te deixa com ânimo mais exaltado. Logo você pensa: ora, se eu tomei esse medicamento e estou com um ânimo mais exaltado, logo a falta desse composto químico era o problema para minha falta de ação. Mas eu digo a você, meu querido irmão e irmã, que o medicamento pode sim ter te dado um efeito mais enérgico ou qualquer outro tipo de efeito. Mas ele só colocou isso em você a mais, e eu posso te garantir que ele não fez a coisa principal. Ele não mexeu no seu coração. Ele não mudou o seu coração. E quando a gente fala de problemas de alma, problemas espirituais, o nosso foco sempre é a mudança do nosso coração. É fazer uma inspeção para ver aonde o nosso coração está apontado, como nós estamos enxergando a vida, e fazer um redirecionamento do nosso coração para
à luz, à direção de Cristo, à direção de Deus. Portanto, um outro ponto é o seguinte: tudo está relacionado às nossas motivações internas. Tudo está relacionado aos nossos desejos mais profundos. Então, a partir do momento que a gente identifica uma certa, por exemplo, apatia, falta de vontade de fazer as coisas, é preciso investigar quais são as nossas motivações internas. Se eu perguntasse para você assim, olha, o que você acha que é mais fácil de mudar? O seu comportamento ou as suas convicções? Provavelmente você me responderia que é muito mais fácil mudar os nossos comportamentos, porque as nossas convicções são coisas bem internas, bem profundas. Eu diria que você está errado, meu irmão, porque é mais fácil mudar as suas convicções. Sabe por quê? Porque todo e qualquer comportamento é um resultado das suas convicções internas. O que está lá no fundo do seu coração é o que faz você agir como você age. Para você mudar um comportamento alimentar, por exemplo, é preciso que você mude as suas convicções sobre a comida. Para você mudar um comportamento no seu trabalho, por exemplo, é preciso que você mude as suas convicções, o seu lugar naquele ambiente. Para que você mude o seu comportamento com o seu marido, com a sua esposa, é preciso que você entenda algumas coisas sobre o casamento. Para que você mude um comportamento preguiçoso, é preciso que você entenda algumas coisas sobre o tempo, a idolatria do tempo e a idolatria sobre si mesmo. E vamos falar sobre isso. Tudo na nossa vida gira em torno de algo. Você, por exemplo, administra o seu tempo, o seu trabalho, o seu dinheiro, os seus filhos, a sua casa, tudo que você administra na sua vida gira em torno de algo. Normalmente, tudo que nós administramos gira em torno de quem? De nós mesmos. Esse é um grande problema da idolatria. Nós administramos o nosso dinheiro para nós mesmos, nosso trabalho para nós mesmos, nossos filhos para nós mesmos, nosso tempo para nós mesmos, tudo nós administramos para nós mesmos. Nós tiramos Deus do centro da nossa existência e colocamos quem? O eu. O eu vira o centro e Deus sai do trono onde ele deveria estar. Portanto, o tempo que deveria ser dedicado à glória de Deus é dedicado ao nosso conforto, ao nosso próprio bem-estar. Quando nós dedicamos o nosso tempo ao nosso conforto, à nossa apatia, nós estamos usurpando aquilo que nos foi dado para bem administrar, estamos tirando aquilo de quem deveria ser, estamos dando para nós mesmos, estamos roubando do verdadeiro dono, que é Deus, para dar para nós mesmos. Assim, o que o livro de Provérbios ele faz com a sabedoria? Ele fica incitando a gente a ser sábio, ao filho meu, né? A ser sábio, a buscar a sabedoria, a louvar a sabedoria clama nas portas. E por que ele faz isso? Porque ele ensina que o ser humano, a nossa alma, precisa almejar as virtudes da alma. E a sabedoria é como se fosse uma das maiores virtudes. Mas nelas estão incluídas a coragem, a disciplina e o trabalho. Então, buscar uma vida virtuosa é um grande papel do sábio. O sábio ele tem tanto conhecimento quanto atitudes práticas. Então, na medida em que a sabedoria requer não só conhecimento, não só inteligência, mas uma inteligência aplicada à vida com ações práticas, o livro de Provérbios incita você a não ser um tolo. E tolo pode ser alguém que tem muito conhecimento, viu? Ele tem conhecimento, mas não tem ação prática. Jesus Cristo coroa essa ideia quando ele vai falar que bem-aventurado é aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Então a ação prática é uma atitude do sábio e deve ser buscada por aquele que deseja ser sábio. A atitude do trabalho é uma glória para Deus, mas isso só acontece quando a motivação pelo ato, pelo trabalho, pela ação, quando essa motivação é a glória de Deus. Quem age com gosto nunca se cansa. É por isso que um dos piores resultados da preguiça
é a falta de satisfação em Deus. Mas eu vou deixar a continuação desse estudo para o nosso próximo vídeo. Portanto, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, espalhe provérbios para quem você ama. Vamos caminhar junto. Deus abençoe e até a próxima.